Olá, queridos. Bom estar aqui de volta para a nossa live. Hoje teremos um convidado especial, nossa live entre amigos, com um tema muito importante, um tema extraordinário. Nós vamos trabalhar um tema hoje, as raízes da alegria em Cristo. Muito importante, algo extraordinário. Eu vou aqui chamar o Luciano já, que a gente possa começar a nossa live hoje. Vai ser bênção de aceitar aqui. Vai ser algo extraordinário. Espera aí, deixa eu ver. Um pouco meio perdido aqui, que faz tempo que eu fiz live. Faz tempo que eu fiz live com convidados. Tempinho já. Acho que faz o quê? Uns 2 anos, a última. Acredito que foi isso, uns 2 anos já. Minha última live. Deixa eu ver. Convidar o Luciano. Você pega aí o seu bloco de notas, ou um caderno, papel, um caderno com caneta, que a gente vai iniciar daqui a pouco. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Espera só o Luciano aceitar. Enquanto isso, a gente vai trabalhar um texto muito importante hoje. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 8 e 9. Vai ser algo sensacional. Vai ser algo extraordinário. Só esperar aqui e a gente já vai estar iniciando a nossa live de hoje. Deixa eu ver. Vamos lá. Vai ser coisa maravilhosa hoje. Falaremos de um tema importante. Aí, Luciano entrou. Ó. Eu vou chamar ele, hein? Agora vai. Agora vai. Deixa eu ver agora. Vou trabalhar um tema muito legal hoje, de edificação para nossas vidas. Tema muito bom. Eu adorei o tema. Aí, ó o homem aí. Peraí, Tranquilo. Josa. Vou. Aí, agora Ó o homem foi. aí. Vamos ver se consigo fazer parar esse celular aqui, cara. Ó o homem aí. Vamos lá. Mas, meu irmão, tudo Ô, bem? querido, tudo bem e você? Bem, Ô, cara, e você? ótimo. Descansou bastante já? Opa, graças a Deus, Ô, mano. Tem que descansar, né? Trabalhar à noite não é fácil, né, meu é, irmão? pesado, né, irmão? Toma aí. E você? Tô bem, Tranquilo? graças a Deus. Tava meio gripado, mas É, tô melhorando. mas é o tempo, né, irmão?
O tempo mudou Exato. um pouquinho e já foi, já, né? Agora, tá me ouvindo bem? Tô bem, tá me ouvindo aí também? Tô. Agora eu tô ouvindo tranquilo. Tava com... Aqui, se tiver algum barulhinho de fundo aí, você não repara que aqui é condomínio, né? Não, Sempre tem alguém aqui que, também que o dá uns vizinho gritos. tá fazendo construção ali. Falei logo E aí, hoje. bora? Bom, a gente pegou Bora um lá? tema bem legal, né, Lu, para trabalhar hoje. Legal, cara. Você me Legal e passou interessante. e eu achei muito legal, achei interessantíssimo o tema, cara. Deixa eu até Então, pegar né? o- as raízes da alegria em Cristo, né? Isso mesmo, cara. A raiz o que a gente vai trabalhar primeiro a Pedro, né? Capítulo 8, Isso, capítulo 1, né? O isso. versículo de Primeira... número 8 e número 9. Então eu vou ler e a gente vai trabalhando aí, tá? Bora. Olha, ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vós alegrais com gozo inefável e glorioso. Verso 9. Alcançando o fim da vossa fé e salvação das almas. Boa. O que você entendeu desse texto aí, Lu, quando você trabalhou ele? Então, né, Josafá, é uma coisa que a gente tinha conversado, né, antes já, né, sobre esse tema, que ele foi bastante polêmico, né, meu? Sim. E se ele, como posso dizer, ele virou uma grande febre nas redes sociais, né? De um podcast aí de um irmão, né, que está afastado, né? E falou que Jesus não te faz feliz, né? Não te faz alegre, né? Isso é bem polêmico porque mexeu muito com aquilo que a gente pensa, que a gente entende, que a gente acredita, né, irmão? A gente sabe que a gente é cristão, a gente tem as nossas bases todas nas palavras de Jesus, né? E foi um tema que gerou uma grande repercussão, né? Essa fala dele, né? Muita gente indignada, né? Muita gente ficou indignada com isso daí, mas muita gente também só firmou a sua fé também, né? Só deixou bem claro o seu posicionamento. Então, isso é importante você entrar nesses debates, assim, às vezes, porque gera em nós reflexão. E o que eu entendo, Josafá, desse tema, né, de Pedro, é que Pedro, ele vai dizer, cara, pra gente que a gente tem que ter a nossa base firmada de alegria, né? A gente não necessariamente precisa de coisas desse mundo, e aí que entra um ponto importante, né, mano? A gente, muitas vezes, né, o que a gente entende por alegria, né? E felicidade, né? Alegria e felicidade são duas coisas distintas, né, mano? A alegria, ela é um estado, como posso te dizer, momentâneo das coisas, né? A maneira que a gente percebe o mundo momentaneamente. Felicidade, ela já é diferente, né, cara? Felicidade já é um estado de espírito pleno, constante, né? Então, nessa, a gente já pode começar a ver alguns pontos. Bom, alegria é como eu me sinto no momento, nas sensações do momento, como eu estou no momento, e ela não dura para sempre, a alegria não dura. A felicidade não, a felicidade já é um estado pleno, Pleno, né? um viver. Você é feliz, entendeu? Se a pessoa... É muito difícil a pessoa afirmar nos dias de hoje, eu sou feliz. Muito É, difícil. Porque, cara, a fonte de felicidade realmente ela vem de Jesus, não, Jesus. entendeu? E esse estado pleno de felicidade a gente só vai alcançar na eternidade, tá? Então, esse texto de 1 Pedro, capítulo 8, versículo 9, ele vai nos deixar bem claro isso, tá? Que você pode ler de novo aí pra gente, irmão? É, Só pra gente ir os, trabalhando os ponto a dois ponto. versículos? Pode ler os dois, por Tá, favor. então eu vou ler o Enquanto eu 8, vou ó. Ao- procurando um outro. Fechou. Ao qual não havendo visto, a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Bem interessante, né? Então, se você quer ver, ó, o versículo 8, vamos começar, né? Fazer um ponto a ponto. O versículo 8, olha só, embora não tendes visto o a mais, né? Então a gente vai falar que a gente não vê Cristo, mas nós o amamos. Ó, como na nossa racionalidade agora aqui, como que a gente ama alguém que a gente não conhece, Só né? A sente, gente né? não viu. A gente então, por sentir aí que entra o ponto, né, irmão? A gente o ama porque
a gente o sente, né? Então, vai do sentimento, tá? Nós o sentimos, por isso o amamos. Aí ele continua aqui, Pedro continua, né? Crede nele e exultai com alegria. Então, essa palavra, o exultai com alegria inefável, né? Essa alegria não é uma alegria apenas, né? É uma alegria inexplicável. Então, é o que a gente sente. Primeiro, a gente o ama. Segundo, a gente se alegra dele de uma maneira que a gente não consegue transmitir com palavras, tá? Agora, daí ele continua, né? Inefável, cheio de glória. Aí o versículo 9, Josafá, ele encerra assim, não encerra, né? Mas ele vai dar um recheio a mais daquilo que a gente espera dessa alegria, né? Por que nós estamos alegres? Ao versículo 9, ele vai falar, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa As alma. almas, é. Então, a Aí gente não entrou nisso que sente, você irmão, falou, né? isso. Da alegria que a gente vai ter mesmo quando a gente vê ele em glória. Exatamente, cara. E então, ou seja, nós nos alegramos, Jota, que é o versículo 8 vai falar que nós o amamos e nos alegramos porque nós somos salvos nele, cara. Ele nos deu os direitos de salvação. Então, automaticamente, esse amor, ele vai nascer dentro de nós de uma maneira, né? Mas a gente vai decorrer agora como que surge esse amor, como que surgiu essa escolha de salvação, Ô, como Lu, surgiu também, né? você acha que essas pessoas, por exemplo, igual o rapaz aí que tem essa opinião, você acha que ele foi machucado ou ele ainda não entendeu o evangelho verdadeiro? Boa pergunta, Josafá. Essa é uma ótima pergunta, isso aí, mano. Bom, eu acho que o primeiro ponto, né, que a gente tem que analisar, cara, era o contexto que esse rapaz vivia, né? E, pelo que eu entendi, ele já é de família de pastores, né? Sim. Ele já vem de uma família já evangélica, né? Praticante. E ele viveu a vida dele inteira, né, na igreja. Pode ser que eu creio, tenho a minha opinião, que ele foi muito É, machucado, né? sabe? Que o ambiente que ele vivia não era um ambiente legal, né? E por não ser um ambiente legal e por ele não ter conseguido se aproximar da graça verdadeira É. de Deus, ele saiu de lá por algum motivo, alguma coisa o machucou e ele pegou meio que, vamos supor, um trauma na igreja, sabe? Isso daí meio que causou traumas e feridas nele. Então ele fala isso, que na fala dele ainda ele vai falar ainda que você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode transar, você não pode fazer nada, porque é tudo pecado, entendeu? E eu creio que ele ter saído, né, por ter saído da presença de Deus, ele enxerga o mundo de uma ótica totalmente diferente, Totalmente que diferente. você não pode fazer nada, você se priva estando dentro da E igreja. E não é não assim, é cara. isso, Na né? verdade, é o É, contrário, Jô. É o contrário. A prisão, ela tá sem exato. Jesus. E a gente vai ver aqui, eu separei alguns pontos, a gente vai ver que, na verdade, Jesus nos chama para libertação. Você liberta desse tipo de coisa, para você poder dizer não, tá? Eu tive a oportunidade de ministrar na igreja, irmão, sobre esse tema, acho que no mês Mês passado, passado, né? né? Isso, o mês passado eu trouxe alguns pontos, né, sobre isso, porque eu fiquei refletindo sobre que felicidade é essa, né? Então eu creio que ele, nesse contexto, ele foi muito machucado, né, cara? Ele tá com algum trauma, ele tá com algum ressentimento, e tudo isso acontece, Josafá, para encerrar esse pedaço, porque a gente não tá firmado naquilo que precisa ser firmado, irmão. Porque onde tem agrupamento vai ter. E se não tá bom para mim, se é um ambiente tóxico, se, cara, eu não tô contente, se tá sendo abusivo esse ambiente para mim, cara, eu tenho toda a liberdade de sair e procurar uma outra comunidade que me É, acolhe e que verdade. eu me sinta acolhido. É. Ninguém coloca uma arma na cabeça de ninguém e fala, você vai ter Você que vai ficar aqui. ficar, né? É, Fica aqui, pronto. entendeu? Então, eu acho que nesse contexto é muita dor ali acumulada ali, muita mágoa ali que ele não conseguiu expor para fora e descontou na igreja. Só que ele Só que generalizou, né? generaliza, né? Generalizou. Eu acho que Tá? Tá? a nossa geração tá com esse problema, né, E Luciano? De, isso. É muito. porque é aquilo que o texto também está até falando, né? Porque acabam criando um Deus que eles criando outros deuses que eles possam ver. Porque tá dizendo o texto, a gente não vê, mas a gente sente, entendeu? Por exemplo, a gente está fazendo Isso. aqui a nossa live, a gente não está vendo, mas a gente está sentindo, entendeu? Que tem algo legal aqui, a gente está falando de um tema importante.
Então, infelizmente, Exatamente. a nossa geração tem deixado isso, né? Porque não vê, Então, aí, se eu não vejo, eu não isso. acredito. E agora acho que dá para a gente já se aprofundar, né, José, no Dá, tema. vamos embora. Então, eu parei bastante coisa aqui, deixa eu só. Então, por que que, isso aí, esse ponto aí já foi o pontapé inicial, né? Você levantar essa bola aí, então, por que que a nossa geração tem vivido isso, né, cara? Eu creio, tenho minha opinião, que a gente está vivendo, Josafá, numa geração, meu irmão, que é muito imediatista É, e firmada em coisas materiais, né, cara? sim. Então, quanto mais a gente vê como o mundo está acontecendo, cara, se a gente parar para fazer uma reflexão, né, cara, de um olhar até filosófico, a gente vai ver que as pessoas estão cada vez mais apegadas, meu irmão, A nos material. bens materiais. Verdade. Entendeu? Tudo é material hoje em dia. E não tá errado você correr atrás, Não, sabe? Eu jamais. não sou contra, cara. Você tem que correr atrás do que é seu mesmo, cara. Você tem que conquistar seus objetivos, seus sonhos, lutar pela sua família. Só que as pessoas estão depositando tudo que elas Tudo entendem, no tudo que elas, material. toda a sua esperança no bem material, cara. Sendo que tudo isso aqui é passageiro. Tudo, é verdade. Jesus, ele deixou claro isso aí, cara. Ele falou, meu, isso Não aí é juntar tudo tesouros que é na material. terra, né? Vamos juntar, ele fala, em outras palavras, ele fala, meu, não deposite nisso sua Isso. esperança, porque se a traça vai Exato. correr, cara. Entendeu? A É isso ferrugem mesmo. vai correr. Entendeu? O que, que ele está falando? Olha, é tipo, culpa atrás de soluções, mas não gaste Mas todo não o gaste. seu esforço. É, Né? Não exato. volte sua vida simplesmente a isso. Pense no que é eterno. Tá? Então, a nossa geração, Rafa, ela é uma geração que busca muito material, cara. E não tá errado em você conquistar. Volta a repetir isso aqui. O complicado é quando você vive para isso, cara. Porque a nossa vida, irmão, é de equilíbrio, tá? Nós somos corpo, alma e espírito. Espírito. Tem gente que cuida do corpo, alma e espírito tá Deixa pra lá, né? devastado. É, Não vai viver não bem. vai. Tem gente que cuida do corpo e a alma, que são os sentimentos, tá bem, sentimentalmente tá bem equilibrado, mas o espiritual não existe, né? É. Tem gente que tá na igreja, isso é importante, que cuida só do espiritual, mas o corpo físico tá degradado É. e a alma, o psicológico, se tá um bagaço, cara. Entendeu? Não vive uma vida estável, entendeu? Tem gente que tem um corpo físico bacana, tá um espiritual legal, mas a A alma alma, que tá. são os sentimentos, não tá legal. Você vê que é uma pessoa que vive em E, conflito. e eu percebi, Luciano, que até na. Assim, eu não conheço o ministério dele, se ele tinha, mas assim, pelo que eu vi, na fala, você via que tinha uma tristeza ali, né? Então. Que não era. Era algo que ele estava falando que ele não, nem entendia, cara. Ele tava, não estava bem. As falas não se conectaram, É, não tinham. Então, irmão, se você não tiver esse equilíbrio na sua vida, espiritual, físico, né, e da alma, cara, as coisas não tendem a acontecer. Então é importante você estar aqui em Cristo Jesus, né, meu irmão. O que você separou aí, cara? Que você pode dizer que você é alegre em Cristo Jesus e essa alegria ela te impulsiona, proporciona. O que é alegria em Jesus, então, cara, para você, no seu ponto de para mim, vista? Lu, é muito o que está escrito no verso 8, entendeu? Que eu entendi. Que a gente, todos os dias a gente levanta, e foi até o que o nosso pastor estava falando no culto da Santa Ceia, né? Mesmo que a gente não vendo Cristo, mas a gente sente. Isso que impulsiona a gente a ser melhor, quando for pregar, fazer um texto interessante, ou até quando eu estava pensando de fazer essa live, de fazer sempre o melhor, porque essa é a nossa alegria, entende? Mesmo a gente não vendo ele, a gente o ama, entendeu? Mesmo a gente não vendo, a gente crê que ele morreu na cruz, que ele nos deu uma segunda chance e que ele vai voltar, né, para resgatar a sua igreja. É o que o verso 9 vai dizer: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, entendeu? Quando ele Isso, exatamente. voltar, toda a nossa fé depositada na volta dele vai ser trocado pela nossa salvação das almas, né? Que é o interessante. Verdade, cara. Porque até Verdade, irmão. Né? aquilo também, por exemplo, que é algo legal, mesmo a gente não vendo, eu volto a esse ponto, mas a gente também tem que fazer as outras pessoas, né, que têm uma mentalidade diferente,
que mesmo não vendo Cristo, eles têm que acreditar igual a gente acredita, né? Por Verdade. exemplo, os nossos vizinhos, por exemplo, os seus aí, os meus aqui, sempre vem a gente que indo para a igreja no domingo, né? Pode Uhum. até criar uma dúvida no cara, falando, cara, é um Deus totalmente diferente, né? Independente da Sim, da sim, religião do cara, sabe? Porque ele vê a gente, poxa, coloca o terno, aí pega a Bíblia e vai, mas ele pode até questionar, cara, mas ele não vê esse Deus, entendeu? sim. É, Até eu acho que essa alegria que a gente tem com Cristo, inexplicável, é até um exemplo para as outras pessoas, entende? A gente exatamente. não vê, mas criar até aquela dúvida no cara que está vendo, falar, cara, ele não está vendo, mas ele crê. Isso que eu acho que a nossa fé tem que ser sempre inabalável, sabe? E na questão também da alegria, né? Que mesmo nos dias ruins, que a gente possa ter esperança, né? E fé. Porque é um evangelho que os caras estão pregando diferente hoje, só bênção, né, irmão? Só Sim, ouro, só prata, só carro. É aquilo que a gente está falando, né? Tudo isso vai passar e você pode correr atrás, mas vamos depositar a esperança, né? sim, Porque a alegria está em Cristo, né? Por exemplo, verdade. nos dias ruins que a gente tem do ano, no mês, na semana, a nossa alegria está depositada nele, em Cristo. Maravilha. Por isso que eu Excelente, acredito. cara. Mas é isso aí, porque a Bíblia fala que a nossa vida é uma carta, né? É, Nós somos uma carta aberta de Cristo. O que que Paulo está querendo dizer com isso, Josafá? Que o mundo está tá lendo a nossa vendo a vida, nossa cara. vida. Nossas atitudes. Baita responsa, né? Olha que responsabilidade, né, irmão? Então, eu tomo muito cuidado. Um dos motivos de eu ter saído muito da igreja, né? Eu tentei reconciliar várias vezes. Você conhece um pouco do meu Sim, testemunho, né? sim. Então, muita gente, É, vai. alguns conhecem a minha vida, né? E né? Um dos motivos de eu estar entrando e saindo da igreja, por quê? Porque eu pensava, eu não estava firme, então eu pensava que, bom, eu não estou firme, se eu ficar vindo na igreja, as pessoas vão olhar para mim e vão falar, ó, o Luciano é crente, mas ainda faz isso e aquilo. E acabar manchando o nome de Jesus, cara. Então eu falei, não, se for para mim ficar assim, com o pé na igreja, com o pé no mundo, eu fico, porque se eu ficar na igreja, isso vai danificar de alguma forma o nome de É, Jesus. Eu não quero isso, né? Eu tinha essa preocupação, eu sempre tenho, cara, essa preocupação, sabe, Josafá? Eu sinto um peso, assim, cara, mas não porque eu sou obreiro da casa de Deus, sim, não é porque eu sou cristão, cara, em isso é primeiro lugar, importante. entendeu? Não por título, É, cara, eu poderia ser um pastor, poderia ser, sabe, alguma coisa, né? Eu eu sou cristão, eu sou a carta de Jesus. é, E essa carta tem que ter escrito coisas boas, né? As sim, pessoas precisam ler coisas boas, né? Então, é muita responsabilidade que você falou, né? E, Josafá, eu marquei alguns 3 pontos aqui, cara, bora. porque senão a live vai ficar muito grande, tá? Se eu queria que você me ajudasse com a Bíblia aí, cara, também. Das raízes. Então, toda raiz, né, irmão? Não sei se você concorda comigo, são várias, né? São várias ramificações ali, né? Eu marquei 3 galinhas só dessa raiz aí. Não, manda Três vir. ramificações, Manda bala. tá? Para não ficar muito, né? Por que Jesus te faz feliz, né? Ó, boa, hein? O primeiro ponto, assim, que eu marquei é da nossa felicidade. Né? Então, voltando a dizer, recapitular, nossa felicidade, ela não é momentânea, tá? Nossa alegria, né? Vamos Sim, falar de alegria. Ela não é momentânea, né? Ela é uma perspectiva eterna, tá? Uma perspectiva não material, essa é a palavra. Né? Não material, mas espiritual, a gente pode dizer assim, metafísica. Né? Então, por ser algo vindo de um mundo metafísico, então a gente tem algumas considerações para ser feita, né? Por que temos alegria? Baseado em 1 Pedro 8:9, que é o texto, né? isso. Bom, em primeiro lugar, irmão, por que nós temos alegria? Porque Jesus nos escolheu. É. Então, Essa são 3 pontos aqui que eu vou trabalhar, assim, que são cruciais, tá? Nós somos alegres porque Jesus nos escolheu para ser salvos, irmão. é, Bom, eu acho que esse já era já é motivo mais que o melhor suficiente, tá? motivo, né? Você pode abrir pra Claro. gente aí, cara, por favor? Salmo 16. É do 1 Pedro? Não, Salmo Ah, 16, ah, irmão. tá. Salmo Salmo, 16, por favor. Salmo 16.
Boa. Qual você quer que Boa. eu... Nós vamos ler o versículo 11. Se você puder ler o versículo 11 para mim, por favor. Tá. Pode ler. Pode ler? Ó. Pode ler. Far-me-eis a vereda da vida. Na tua presença, farturas de alegria. A tua mão direita, delícias perpetuamente. Maravilha. Esse texto, nós vamos reparar, esse salmo, primeiramente, Josafá, ele é um salmo do quê? É um salmo de casamento, cara. Olha aí, interessante. É um salmo de celebração. Era um salmo lido numa celebração de casamento. Sim. Porém, tem algumas passagens, cara, a gente vê, por exemplo, o profeta Isaías também é conhecido como profeta messiânico. Ele falou muita coisa a respeito de Jesus. Então, nós temos passagens messiânicas também na Bíblia, né? Passagens no Antigo Testamento que apontam para o Cristo, né? E, obviamente, todo o Novo Testamento aponta para Jesus, né? Mas tem alguns textos aqui que são interessantes. Esse versículo é um deles, porque se a gente ler o Salmo 16, meu irmão, a gente vai ver que ali ele está falando de casamento, tal, né? Sobre a noiva e tal. Só que chega no versículo 11, o salmista ele fala assim, ó: tu me farás, falando para Deus, ver a vereda da vida, a verdade da vida. O que é a verdade? A gente sabe o que é a verdade, né? A verdade é o que está em João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade. Então, se Jesus é a verdade, e o salmista fala para Deus, o Senhor me fez ver a verdade, olha só o que ele continua dizendo: na tua presença me encherá de alegria. Tá? Então, ou seja, na presença de Deus e na presença de Jesus, há alegria. E a alegria que o salmista vai continuar, ó, na tua presença me encherás de alegria com delícias perpétuas. Não sei se está aí na sua tradução também. Com delícias na minha perpétuas. O que quer dizer? Bom, o Senhor me faz ver a verdade. Cristo é a verdade. Na tua presença, eu tenho alegria. Mas não é uma alegria passageira, é uma alegria com delícias perpétuas. Ou seja, perceba que é uma percepção de eternidade. Perpétua, Josafá, é para sempre. É eternidade. Então ele fala, na tua alegria, na tua presença, na presença da verdade, eu me encho de alegria, mas não é uma alegria momentânea. É uma alegria perpétua, eterna. À direita. À tua direita. Quem está à direita de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, a gente tem alegria porque um dia essa verdade nos escolheu. Esta verdade nos escolheu. João, capítulo 15, irmão, se puder me ajudar. Claro. Aí. João, capítulo 15, versículo 16. É bem conhecido, cara. A gente vai ver por que a verdade não foi ela que nos escolheu, na verdade. Bom, né? Quer que eu leia? Leia, por favor, irmão. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E normeei para que vades deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires, ao meu Pai lhe conceda. Tradução um pouco diferente aqui, né? Lê só o começo, não fui eu? Que escolhi a vós. Não me escolheste a vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Entendeu? Então, seja, cara, olha que maravilhoso. O salmista ele fala: tu me farás ver a verdade da vida, essa verdade que nos escolhe todo dia, e na tua presença me encherá de alegria. Ou seja, quando a verdade me escolhe, automaticamente essa alegria já nasce em mim. Mas ela já nasce com uma perspectiva eterna, cara, porque ele nos escolheu, entendeu? Para uma vida eterna. Então, Josafá, o meu entendimento aqui da nossa alegria, ela está baseada na escolha de Cristo. Ele nos escolheu, não foi a gente que teve até ele. A gente, irmão, estava destruído no nosso pecado, a gente estava condenado. E pela nossa condenação não tinha saída. Jesus, ele se fez carne e habitou no meio de nós. João vai dizer assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que a Bíblia ela se baseia, e muita gente tem esse texto de João como texto áureo da Bíblia. E eu irmão, porque nós nos alegramos com boas novidades. Você não gosta de você não ficar feliz quando recebe uma boa notícia? Muito bom, né? Então, eu me
alegram, todo mundo se alegra quando vê uma boa. E tem uma boa notícia na Bíblia, a principal é essa, a boa notícia do Evangelho. A principal notícia do Evangelho, João, ele destaca: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a boa notícia, essa é a boa nova da Bíblia. E se a gente não se alegra com essa perspectiva eterna de que Deus nos escolheu e por isso a gente deve ser grato e feliz, irmão, a gente está vivendo um falso evangelho. Porque quem éramos nós, Josafá? Eu conheço um pouco da sua vida, irmão. Quem era você, meu irmão, antes de Jesus te escolher? Total. O que você acha, alegria, cara? né? E levando, indo para lugares, ambientes que não tinham nada, ambientes mortos, né? Ambientes mortos. Aí você hoje, está morto. Né? Morto para o mundo, e aí Deus vai lá e recolhe, nos traz e dá essa alegria maravilhosa que eu te falo, entende? Você falando, eu até voltei aqui, eu acho que você, com certeza, você tem uma experiência boa, você sabe o que eu tô falando, tipo, às vezes a gente vê lá aqueles irmãos, né, bem mais simples, ou até em outros estados, no sertão, de missões, e a gente fala, cara, esse irmão não tinha... Ele não deveria nem se alegrar pela sua situação, né? E aí, quando a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai vendo a vida, a gente vê que a alegria dela não tá porque ele mora lá na casa de madeira ou precisa pegar o barco para ir para a igreja. Tá em Cristo. Tá nisso aqui que a gente está trabalhando hoje. Cara, pela salvação, porque ele nos escolheu na nossa mediocridade. Nós estávamos mortos. Eu, Josafá, eu estava morto, cara. Eu estava morto, irmão. Literalmente, eu estava quase morto. Eu ia acabar sendo morto de alguma maneira, tá? Quem me conhece sabe que eu estava no estado terminal. Se Jesus ele não tivesse misericórdia da minha vida, tivesse me resgatado, a Cláudia até fala comigo assim, às vezes eu falo, era para mim estar morto uma hora dessa. A Cláudia fala, Lu, será que você estaria morto mesmo se estivesse naquela vida? Com certeza, Josafá. Com certeza, irmão. A minha vida era... Eu não ia durar muito tempo, porque eu aprontava demais, entendeu? Eu me envolvia com muitas coisas pesadas. Sim. Mas um dia, cara, Jesus me escolheu. Como o salmista ele falou. Deus me mostrou a verdade da vida, que é seu filho, cara, unigênito. E a hora que eu vi aquela verdade, eu me alegrei, cara. Eu me alegrei porque eu tive uma chance de ser resgatado da morte, cara. De ser resgatado da morte. E por ser resgatado da morte, meu coração já se encheu de alegria. Tá vendo? Viu, cara? Porque eu entendi que possa, mesmo que dê tudo errado aqui na Terra, cara, minha perspectiva é perpétua, como diz. As delícias perpétuas, para mim, são mais importantes do que as delícias momentâneas. Delícias momentâneas, elas passam. Agora, a delícia perpétua vai ser para a eternidade. Entendeu? Então, nós somos felizes, cara, alegres em Jesus, porque ele nos escolheu. Não foi a gente que escolheu, como você leu aí em João 15, 16. Ele nos escolheu, cara. Porque nós, na nossa pequenez, na nossa insignificância, a gente não teria condição de chegar. E é aquela coisa, né, Lu? Por exemplo, você é pai, você sabe, você vai conseguir entender bem esse texto, né? Ele deu seu único filho, né? Cara, olha aí. Único. Se fez carne, Deus, né, Josafá? Agora você imagina, meu irmão, o peso disso daí, cara. Tem gente, ó, eu tava fazendo uma meditação ontem enquanto eu trabalhava, tava pensando nisso, né? Pena de morte. Sim. Né? E de repente a mãe ou o pai desse rapaz chega e fala pro juiz, juiz, eu quero morrer no lugar do meu filho, para que ele tenha uma segunda chance. Ele é muito jovem, ele ainda tem muita coisa para conquistar. Me coloca no lugar dele, se isso fosse possível, né? Sim. Fazendo essa dinâmica. E o juiz ele decidiu acatar, mas fala, tem certeza? Não, tenho certeza. Eu tenho certeza que meu filho vai ser transformado a partir disso e ele vai refletir também sobre a minha entrega por ele e vai ser uma boa pessoa. E ele tem tudo para continuar. O juiz fala, tudo bem, então vamos acatar isso daí. E o pai ou a mãe desse rapaz morre no lugar dele, que era para ele ter morrido. Morre no lugar dele. Como você acha, cara, que esse rapaz ele vai viver uma vida? Ele teria todas as condições e todos os motivos para mudar de vida. Porque ele fala, poxa, mano, minha mãe que era inocente, ou meu pai morreu no meu lugar. E era para eu ter morrido, mas ele morreu no meu lugar. E mudar de
vida. Mas muitas vezes não é isso que acontece. Muitas vezes aquele rapaz pode voltar, né, Até a pior, cometer né? um crime, até pior, e voltar e ser morto novamente. Então, ou seja, o sacrifício da mãe e do pai não valia de nada. A mesma coisa conosco, irmão. Jesus, ele se entregou, morreu para os nossos pecados, nos deu direito de salvação. Mas a gente insiste, cara, em tentar crucificar Jesus todo dia pecando nas mesmas coisas. E Jesus ali, na sua bondade, ele renova de novo, limpa nossas vestes, a gente se arrepende e tal, e isso vira uma espiral. Naquele caso, especificamente daquela mãe, daquele pai, não tem como ele voltar a morrer de novo. Já foi feito. Só que nós, na nossa vida, José, se a gente não se policiar e continuar caindo na onde a gente tem caído, cara, vai chegar uma hora que a morte vai ser inevitável. O salário do pecado é a morte. Mas nós ainda temos Jesus Cristo como amparo ainda, né? João, ele fala assim, filhinho, não pequeis. Mas se vocês pecarem, fiquem sabendo que você tem um advogado para advogar a vossa causa, a saber, Jesus Cristo, o justo. O justo. Então, cara, isso é maravilhoso, mas só que isso não é um parâmetro para a gente continuar pecando. Então, a nossa alegria, voltando aqui, ela tem que estar baseada na escolha de Jesus, que nos deu. Tá? Então, isso é maravilhoso. Só que aí, Josafá, eu quero um ponto de vista seu, cara. Jesus, ele nos escolhe, nos escolheu. Maravilhoso. Poderia ficar só na escolha, mas não fica, cara. Porque seria muito raso. Jesus nos escolheu, tá bom. Ele me escolheu, então tá bom, agora eu vou esperar o dia da salvação e você salva. Não, mas não é isso, cara. Não, ainda continua um processo ainda. Né? O primeiro passo é a escolha. Jesus nos escolheu. Nos deu direito à salvação. Você, Josafá, vai ter direito. O Evangelho te encontrou, a luz te encontrou, né? Você foi ali, chorou, foi no culto, chorou igual aconteceu comigo, se derramou, entregou, aceitou Jesus. E aí, depois, qual que é o processo? Isso que é legal, porque poucas pessoas falam disso, né, Lu? Desse processo. Porque a pessoa vai lá, aceita, cara, mas no dia seguinte, acabou aquela emoção do culto, o diabo começa a machucar aquela pessoa ainda, tentar. Entendeu? Vai tentar. Aí vai vir aí que vem a aprovação mais pesada. Exato. Né? Aí que vai vir. Muitas das vezes a gente vê, por exemplo, a gente vê na rua e fala, caramba, ó, o cara aí tá na droga. Ou eu tinha um pensamento, ó, eu até falo, eu gosto de falar isso, sabe? Às vezes de criticar pessoas que aceitavam Jesus, por exemplo, em um ano o cara voltou 3 vezes. Mas vendo a história, o processo que o cara passava, era algo que eu pedi perdão a Deus, entende? Eu falo, não, mas eu não posso estar falando isso com esse cara, porque, meu, olha o processo que o cara passa, entendeu? Então, ninguém sabe. Drogas, né? E no dia seguinte ele aceitou, passou todo aquele calor do momento que ele sentiu, não, agora vai dar certo, e na segunda-feira ele está com o mesmo problema. Sim. A gente acompanhou um caso ali, não sei se você vai lembrar ninguém, não vou falar o nome do rapaz, lembra que você falou? Que sumiu. O rapaz sumiu. Não, um tempo atrás eu encontrei ele, cara. Catando latinha, reciclagem com ele. Aí... Eu tinha perguntado, aquele dia que você tinha falado comigo, Lu, vamos lá, acho que passado uma semana ou 2, eu encontrei a irmã dele, que eu conheço, né? Tá vendo? A irmã dele. Aí eu perguntei, né, no mercado. A Beth falou, olha, isso já faz um mês, já. Tá por aí na rua. Virou. Aí, tipo, você viu o processo, você viu que aquele dia ele foi na igreja, que entregou, chorou, tudo, e só o processo é mais difícil, cara. Tem pessoas que difícil. É complicado. A gente acha que uma pessoa largar do vício da droga é simples. Então, Josafá, isso aí já entrou com o pontapé pro segundo ponto. Tem alguma coisa para falar, irmão? Não, eu tô te acompanhando, tá ótimo. E a gente já entra, então, Jesus nos escolhe, certo? Só que o processo não para igual você falou. Ainda precisa ter uma libertação, irmão. Nós precisamos ser libertos do nosso pecado, entendeu? Porque se nós não formos libertos, a gente vai cair de novo nos mesmos erros. Certo? Então, ou seja, olha só o que vai dizer aqui. Por que nós temos alegria? Primeiro, porque ele nos escolheu. Segundo, porque ele nos libertou, nos tirou do cativeiro. Isso é maravilhoso. Então, assim, olha a alegria que ele nos proporciona. Se você puder ler, você estava com o computador aí aberto. Qual texto? Salmo 126, versículo 2, irmão. Vamos trabalhar agora um pouquinho nesse texto aí. O 26, o 2? E 126. Boa. Pode ler? Por favor, cara.
Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios, grandes coisas fez o Senhor a estes. Salmo Maravilha. Bom, maravilhoso, hein? esse salmo, Josafá, se a gente lê ele inteiro, ele é um salmo de cântico do povo israelita, o judeu, que estava na Babilônia. Babilônia. E foram libertos. Olha a libertação aí. Porque libertação nada mais é do que sair da cadeia, cara. Sair daquilo que te aprisiona, ter liberdade. E quando Jesus nos liberta, nós temos liberdade nele. Nesse salmo vai falar de uma libertação também. A libertação do povo de Israel, o povo de Judá, que estava há 70 anos no cativeiro. E olha só que maravilhoso o que esse salmo vai dizer. A nossa boca se encheu de riso. Ó, com a alegria, lembra? Aqui alegria. temos alegria em ser salvos, que na alegria dele nós temos, quando ele nos escolhe, nós temos alegrias com delícias perpétuas, então nós temos a perspectiva de salvação, dele ter nos escolhido. Olha a alegria agora pela libertação. Ó. A nossa boca se encheu de riso, cânticos de alegria. Então, se a nossa boca se encheu de riso, ó, chegando um momento de alegria, e a nossa boca se encheu de cantos de alegria, e até as nações, lembra que você falou que a nossa vida é uma carta, que você comentou sobre nossas atitudes, e eu comentei que a nossa vida é uma carta, olha só. E então, por nós termos alegria, nossa língua ter sentido de alegria, e vai continuar dizendo, então se diziam entre os gentios, sua tradição, então as nações, olha o que as pessoas diziam, grandes coisas fez o Senhor a este, libertou ele. Isso foi maravilhoso, esse salmo agora, porque quando alguém que nos conhecia antes, né, por exemplo, a gente, alguma pessoa, ou até parente, e vê a diferença na vida hoje, fala, né, foi Deus, porque, cara, é muito pesado isso. Porque, que legal, né, pessoas que conheciam lá atrás falavam, meu, não deveria estar aqui, e hoje o cara é exemplo, entendeu? Igual você mesmo, caramba, é demais, cara. Diz que você olha fala, o seu testemunho, sabe? Quando você fala, eu falo, meu, a olha gente olha, né? Olha o semblante como mudou. Tá mais feliz, tá mais alegre. Sabe por quê? Em primeiro lugar, ele nos escolheu. Segundo, agora, ele me libertou. Então, tudo aquilo que me aprisiona não me aprisiona mais. Tudo que me controlava, Josafá, já não me controla mais. Antigamente, eu achava que eu tinha liberdade no mundo, mas é mentira. O mundo é uma prisão, cara. Ele me aprisionou nas drogas, me aprisionou no tráfico, me aprisionou na criminalidade, na prostituição. A partir do momento que Jesus me escolheu para ser salvo e ele me libertou dos meus pecados, a partir daquele momento eu vi que realmente eu fui livre. É como um passarinho numa gaiola, irmão. Eu estava preso numa gaiola. Eu achava que cantava bonito, mas eu estava ali cantando com tristeza na alma. A partir do momento que essa gaiola se abriu para o universo metafísico e espiritual, eu comecei a entender que agora sim eu tinha liberdade em Cristo. Liberdade de dizer não para as drogas, liberdade de dizer não para a criminalidade, liberdade de dizer não. Porque eles pensam lá de fora olhando, eu vou virar crente para quê? Para não poder fazer nada? E pelo contrário, irmão, a gente pode fazer tudo. Se você quiser beber cachaça, você vai beber, mano. Se você quiser usar droga, você vai beber, cara. Se você quiser se prostituir, você vai prostituir. Mas sabe qual que é a boa notícia do Evangelho, a liberdade plena em Jesus Cristo? É que mesmo podendo fazer tudo isso aí, não, você é livre para dizer não, irmão. Não, isso daí não me aprisiona mais. Cara. É isso. Eu não sou mais um prisioneiro do pecado. Isso daí não tem mais poder contra a minha vida. Isso daí não consegue mais me roubar, cara, entendeu? Roubar meu tempo, roubar minha vida. Agora eu vivo numa perspectiva eterna, perpétua. Entendeu? Isso daí, para mim, é passageiro. São desejos passageiros, enganosos, né? Agora, o que eu vi é algo metafísico e espiritual maravilhoso. Né? É isso que me deixa triste nessa geração, sabe? Eles não entenderam isso, né, cara? A gente tem que passar isso para eles. Só que o engraçado é que, por exemplo, eu vejo alguns jovens tomando algumas atitudes, né? Até no Instagram a gente vai passando, né? Os Reels, vai vendo a opinião de alguns, que a gente tinha essa opinião lá atrás, né? E isso, cara. Fala, caramba, Deus, abre a mente dele igual você abriu a minha, entende? Para que ele entenda a gente precisa... que do teu lado tem liberdade. A gente precisa entender, cara, que, Josafá, todo mundo tem um tempo e um processo, né? O meu processo pode ter sido diferente do seu. Mas a palavra de Deus é a mesma, cara. A lançar semente é a mesma a ser lançada, sabe? Realmente.
vai do terreno no momento, como que vai estar o terreno, que é o coração, né? Se vai Aí estar tem até aquela pronto, né, parábola do semente. semeador, né? Tem terreno que é pisado, que é caminho, É. aí joga ali, as aves vêm e comem. Tem terreno que é rochoso, que ele até cresce, mas As as pedras pedras, né? abafam. E tem terreno que é de espinho. O espinho também abafa, né? O da pedra ele não cria profundidade, o do espinho abafa, né? A palavra. E tem aquele terreno preparado. Esse terreno preparado, é interessante a gente falar, a gente já volta aqui, ele vai amaciar já com o mundo, sabe? Aquela pessoa que já chega, meu Deus, filho de Deus, É. eu não aguento mais. Isso aí já tá com o terreninho fofo já. É. Se a semente for lançada ali, irmão, tem aquele que já vai mais fechado, ele vai meio contrariado. Não sei o quê. Tem aquele que já vai. Então são vários jeitos. Tem aquele que já tá machucadão, já o terreno. Porque o que é a preparo do terreno? É machucar a terra, irmão. É Vai o ter que parado faz, ele rasga a pegar a terra. enxada ali, vai ter que. Ele vai arrachando a terra, cara. Ele vai machucando a terra. Tem aquele que já vai com a terrona machucada, é mais machucadão, né? Aí você jogou a semente, irmão. Já a chance de germinar é muito grande, cara, porque ele já vai. Mas tem aquele que já vai com a terra pisada, né? O caminho. Já tá, então todo mundo pisado, ele tá duro. Ali o passarinho vai chegar, que é o E inimigo, vai e vai comer comer aquela semente. Você semente. vai jogar e não vai. É. Então vai tudo do preparo. Então os processos são diferentes, né, cara? E só que todos vão passar por isso. Primeiro, de escolha de Cristo. É. Segundo, pelo processo de libertação. Para uns pode demorar mais, para outros menos. Isso. Mas o processo é garantido. Qual o povo de Judá aqui, que estava aqui? A nossa boca voltou a se encher de riso. Por quê? Eles voltaram, né? É como se fosse a nossa vida. Fomos escolhidos e fomos libertos dos nossos E é tão pecados. bom, né? Quando acontece com a gente, quando a gente vê pessoas assim também, felizes Sim, demais, Josafá. com Demais, ó. Cristo. Demais. Abre aí, Lucas, capítulo 8, versículo 18, pra gente. Já encerra esse ponto. Já vai pro final daí. 8:18, pode ler? Isso, pode ler, Ju, por favor. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter-lhe será tirado. Isso é Lucas 8? Lucas 8:18. Acho que será que eu marquei errado? Eu marquei errado. Josafá. Aquele que foi dado. Olha aí, João 8,36. João 8:36. Cadê? Achei! Isso, boa. Eu acho que é essa daí. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nossa, muito bom. Então, você não precisa falar mais nada. Então, ou seja, Muito bom. Se o Filho de Deus nos libertar, verdadeiramente seremos Seremos libertos. Então, ele nos escolhe. Olha o motivo da nossa alegria, irmão. Você está percebendo que até agora a gente não falou de carro aqui? Exatamente. Você falou. Você Dá até falou alegria, que né? Estamos alegres. Eu tô feliz aqui, cara. Eu sinto essa alegria. Porque quando a gente é renovado nessas palavras e a gente é lembrado disso, cara, a gente se alegra novamente. Fala, poxa vida, né, meu? Às vezes eu tava até triste. E, ultimamente, Josafá, eu tenho passado um processo meio difícil na minha Sim. vida. Acompanha um pouco da gente que a gente passa. Então, eu tenho passado, né, alguns problemas graves que muita gente talvez nem conseguiria estar passando com calma. Sim. Alguns problemas também financeiro, né, na parte profissional. Graças a Deus não tem faltado nada. Né? Deus é muito isso, mas tem aquela instabilidade também, né? Sim. Só que às vezes eu vou no culto assim, saber balada, irmão, sabe? Cabeça baixa, falo, nossa, hoje eu só quero ouvir. For legal. Só que, quando eu lembro que Jesus ele me salvou, me escolheu para salvação, cara. E me libertou, eu olho pra minha vida, quem eu era e quem eu sou, cara, automaticamente a alegria ela já vem. E ainda te deu dons, né? Ainda te deu dons. Que deu, então, olha isso, cara, que maravilhoso. Eu falo, Senhor, poxa, né, às vezes eu sou tão ingrato, né, porque eu sei que aqui era esse texto que eu tava querendo, né, lembrar.
Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus, ele não isentou a gente de passar por provação assim. Ele nos escolheu, Nossa, nos libertou. Ainda vão haver provações, cara. Vai ter a cruz para carregar. Ele fala, olha, no mundo vocês terão aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, a gente vai passar por provação aqui. E isso é fato. Não tem como fugir. Eu, você, irmão. Todo mundo vai passar. Certo? Mas a boa notícia do evangelho, cara, é que isso é passageiro. E que ele também não vai encolher a sua mão para aqueles que o temem. Tá? Então, tudo isso daqui é para algum ensinamento, para uma evolução, para que quando a gente estiver em outro plano, a gente chegue lá evoluído, cara, espiritualmente. Tá? Para que mude em nós. Que eu sempre gosto de pensar assim, quando a gente chegar lá, vai valer a pena, né, meu? Vai olhar valer. a face do mestre e falar, meu Deus, cheguei aqui. E não passei por tudo e alcancei aqui porque o evangelho é persistência, né? É insistir. Você precisa insistir. O reino de Deus, ele é tomar força, irmão. Se você tem desânimo, né? Às vezes tem aquilo que a gente tá falando até da libertação, né? Às vezes o cara não tá bem, aí tem o desânimo, já desanima, a vontade de parar. Cara, tudo isso é processo. Então, às vezes a gente chega abatido. Quantas vezes, Josafá, você não chegou abatido na igreja? Opa, nossa. Quantas vezes? Ele fala, cara, hoje eu não vou terminar o culto, eu vou sair fora, não quero falar com ninguém, eu não tô legal, meu, entendeu? Por quê? Porque você tá ali, cara. Só que pensa comigo, faz uma reflexão. A gente tá ali num propósito. Olha quem nós éramos e o que nós somos. Olha o que Jesus já fez por nós, cara. Né? Cara, ele nos salvou. Né, Vanessa? Igual você sabe, vai valer a pena. Por quê? Porque, cara, nada disso é jogado fora. Tudo fica no memorial perante Deus. Josafá, essas lives que você faz, Vanessa, toda vez que você canta, toda vez que você faz alguém, tudo isso vai como um memorial, cara. E Deus, ele não vai se esquecer. No dia certo, ele vai dar recompensa. Então, nós somos felizes, Josafá. Nós temos essa alegria porque a gente tem certeza daquilo que Jesus fez por nós. Nos salvou e nos escolheu. Mas tem mais, viu? Tem mais um ponto aqui que eu anotei para não ficar muito longa a live. Então, se o Filho de Deus nos libertar verdadeiramente, seremos libertos. Temos essa alegria, primeiro, na salvação. Vamos recapitular aqui para a galera. Temos alegria porque a verdade nos salvou e nos escolheu. Segundo ponto, nós temos a nossa alegria porque ele nos libertou do nosso cativeiro pecaminoso e de morte, tá? Que nós estávamos. Forte, viu? Terceiro ponto, Josafá, que daí eu vou deixar seu Josafá. Eu falo muito, hein, Josafá? Você não tá com... Mas eu falo o muito. intuito é justamente esse. Entendeu? Eu vou falando. Tá ótimo. Então, o terceiro ponto, né, que eu anotei aqui, que é o último também que a gente vai trabalhar, porque nós temos alegria também em Jesus. Ele nos salvou, nos libertou, e segundo, porque nós somos participantes do teu reino aqui na Terra. Do teu reino celestial aqui na Terra. Ele nos faz participantes do seu reino. Lê aí pra gente, irmão. Claro. Por favor, Romanos capítulo 14, versículo 17. Boa. Romanos, a carta da graça. Maravilhoso. Né? Boa, pode ler? Pode ler, por favor. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Boa. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas alegria, paz e alegria no Espírito Santo. No Espírito Santo. Então, o que nós temos? Justiça, paz e alegria. Por quê? Porque nós estamos no reino de Deus. Olha o começo. O reino de Deus não é comida nem bebida. O que está dizendo? Volta a falar do material. Exato. Né? Material aqui. Lembra? É um negócio, perpétuo, eterno. Então ele nos lembra, o reino de Deus é muito mais que comida, bebida. Exato. Poderia estender aqui o pensamento. Não é carro, não é casa, não é roupa, não é conta bancária,
Não é, entendeu? Não é isso. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, ou seja, que reino de Deus é esse, cara? Que nos proporciona essas coisas. Opa. Que nos proporciona essas coisas, cara. O reino de Deus, qual a gente está incluído aqui na Terra, irmão. Nós somos participantes do reino celestial, de um pedaço, de uma fagulha, aqui na Terra. Já parou para pensar? Cara, ó, eu tava, não sei que dia que foi que a Vanessa cantou na igreja. Foi domingo passado, não foi? Domingo, né? Foi. Rapaz, você viu, cara? Eu tava ali sentado ali, meu, a presença de Deus invadiu, cara, ali o lugar, o tempo. Meu, eu senti tanta presença de Deus, eu chorei. Foi no Novo Deserto, não foi, Luciano? E eu acho que foi, cara. Nossa, foi uma bênção. Isso. E quando a gente tá num culto ali também, que nem domingo passado ali também, que o pastor pregou ali no final, na Santa Ceia também já se manifestou aquela graça. E você olha aquela organização. Né? Eu tô ali em cima, então tem um olhar panorâmico, né, da igreja, né? Então eu olhando assim, os diáconos trabalhando, o cara organizado, os irmãos na porta, na igreja sentadas, as irmãs regendo, os jovens cantando, você vê aquela organização, aquele espírito de comunidade, você olha assim, cara, você fala, meu Deus, é um pedaço do seu reino aqui na terra, pai. Se a gente experimenta essas coisas, sentindo a presença de Deus, imagina quão maravilhoso vai ser quando a gente estiver na eternidade, cara, com ele, né? Então ele nos faz participantes ativos do seu reino. Exato. Entendeu? Então, isso, olha. Né? Porque as pessoas ficam nessa, né, Lu? Que para você participar do reino é só com o microfone na mão, e não é isso, cara. O reino é muito. É muito mais. O reino vai muito além disso. Né? Vai muito além. O reino é um abraço para alguém que está necessitado, uma palavra. Sim. Então, ele não é nada material, ele não é comida e bebida, não é matéria. Ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, nós nos alegramos por ser participantes automaticamente desse reino. Ele nos salvou. Olha só que maravilha, José. Ele nos escolheu para ser salvos. Nos libertou. E nos faz participantes do seu reino celestial aqui na Terra, cara. Tem trabalho. Que maravilha, cara. Ou seja, nós já estamos provando um pouco, nem que seja 0,1% daquilo lá em cima de Jesus, ele já dá aqui embaixo. Ele fala, olha, provem isso. Então tem dia que você tá ali, cara, no culto destruído, e Deus renova a sua força, você chora. Você sai dali alimentado, pronto para outra, e você já sai animado. Imagina esse ânimo multiplicado por milhões. Você ali num êxtase na presença do rei, cara, onde ele vai nos servir. Então, é o que eu falo, Deus é maravilhoso. Ele nos dá aquilo que a gente precisa, né? E é aquilo que a gente falou hoje, da alegria e dos bens materiais que todo mundo corre atrás, mas não é tudo, né? Não, a alegria dele é inexplicável. Cara, e eu para encerrar, Josafá, se você quiser falar alguma coisa, cara, mas eu sou muito feliz, cara, e me sinto muito privilegiado, meu irmão, de fazer parte desse reino. Eu não tô falando aqui agora de instituição, sabe, de placa. Isso é muito importante. Não, cara. O reino de Deus, ele não se limita a isso. Tá? Ele não se limita a isso. Eu sou privilegiado, cara, de ser escolhido. Tá? Sou muito privilegiado, porque eu não tinha nada que merecesse ser escolhido, e ele me escolheu. Cara. Sou privilegiado, Josafá, porque ele me libertou, cara, de uma vida pecaminosa e desgraçada, Paulo. Me retirou da lamaçal do pecado. E além de ter me escolhido, além de ter me escolhido, cara, e ter me libertado, meu irmão. Eu estou também muito privilegiado e grato de ele me deixar fazer parte do seu reino aqui na Terra, cara. Dessa organização que tem seus problemas, sim, tem seus problemas, cara. Mas eu tenho certeza que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos divide, cara. Exato. As nossas desavenças, as nossas falta de afinidade, por exemplo, são muito menores perto daquilo que nos une, que é a mesma fé no único Deus. É isso. Né? Então, não é a isso, alegria, Josafá? Você não concorda? Independente de placa, é a alegria do reino, né? Cara, a alegria de estar inserido nisso, cara. Espiritual. Então, irmãos que vai assistir depois essa live, fica com um conselho. Eu não tenho tanta experiência, mas seja grato por tudo que Jesus fez por você. Isso. Seja
grato, seja feliz, receba o evangelho todo dia como uma novidade, todo dia, diariamente. Lembre-se que ele te escolheu, lembre-se que ele te libertou, lembre que ele está te dando a oportunidade de ser Do inserido dentro do seu né? reino aqui na Isso Terra. tem coisa melhor que isso. Entendeu? Participar do Tem essa reino. possibilidade. Tem gente que está aprisionado de tal maneira que não consegue ter essas oportunidades. Tá? E você é um escolhido de Deus, um privilegiado. Então eu tenho muito temor, Josafá, em falar de Deus, meu irmão. Você que é meu amigo. Você sabe disso, cara. O que eu sou com você, o que nós estamos falando aqui na A live, eu gente, estou fora daqui. Não, exato. É como eu a não, gente estivesse falando depois do culto, né? cara, Também. eu sou esse cara, meu, sincero. Tá? E eu sempre falo para você, ó, Josafá, né? Às vezes até a gente desabafa, ó, tal, assim, né? Eu enxergo as coisas desse jeito, mas você acha que vai saber o que eu tô falando. Eu sempre falo, cara, mas eu prefiro estar aqui, meu, do que fora. Sem dúvida. Na Arca de Noé, cara, as pessoas estavam ali dentro, até vi o pastor Marco Feliciano uma vez pregando sobre isso, e tinha tanto de excremento que era feito ali, eles tinham que trabalhar muito ali para limpar tudo aquilo dali, para jogar pela janela, Mas daí às era vezes eles melhor estar lá ficavam do que estar no bravos, dilúvio, né? aí na hora que eles iam jogar os excrementos, eles olhavam morte e destruição, eles falavam, Deus, obrigado por eu estar aqui limpando esses excrementos, porque aqui dentro eu sou salvo. Não estou falando que dentro da igreja tenha isso, sabe, cara? Não, sou muito grato pelo que a igreja me proporciona. É um lugar de paz para mim, sabe? Não, eu também. Por que é um lugar... Sabe por que é um lugar de paz para mim? Diferente desse rapaz que falou essas coisas. Porque eu entendo que o propósito ao qual eu estou indo na igreja. Eu não estou indo para agradar aos homens. Eu não estou indo para agradar ninguém. Eu estou indo para agradar meu pai, cara. E às vezes eu estou indo para agradar o que o meu deixa até Salvador. triste, né, Lu? É isso, né? Que às vezes, como eu te falei, não sei qual ministério ele exercia, mas faltou ter essa alegria, né? Faltou ele. Faltou ele ter esse entendimento, Exatamente. cara. Esse entendimento. Porque é esse entendimento que muda a nossa percepção. É entendimento de espiritual de eternidade. Exato. Entendeu? Então, eu sei para que eu vou na igreja. Eu sei para que eu vou na igreja. Eu não vou na igreja porque eu sou um presbítero. Não vou. Eu não vou na igreja porque eu vou ter a oportunidade de ler uma palavra, de pregar. Eu não vou na igreja por causa disso. Eu vou na igreja porque eu sei da gratidão que eu tenho pelo meu Salvador, cara. Exato. É aquela coisa, eu tenho né? a gratidão. Muita, se tirar o cargo, acabou, cara. Acabou. Então, não tá afirmado não tá indo para participar do reino, né? Tipo, não tá. Não tem a alegria do reino, tem a alegria do cargo. E tem uma diferença. Maravilhoso que você falou. Ele não tá indo para participar do organismo de Cristo. Ele tá indo para participar da organização. A organização, é o CEO, é o CEO. É diferente. Ele não tá indo para participar do organismo vivo. O pastor Leandro sempre fala do organismo vivo. Ele não tá indo para participar do organismo vivo, que é Cristo, que é a noiva de Cristo. Ele tá indo para participar de uma organização, cara, formada por homens. Então o título para ele é mais. Não entendeu, cara. Não entendeu esses pontos. É triste, né? Que tem crescido. Então fica aquele convite, né, irmão? As pessoas olharem, viverem mais o espiritual, sabe? O material, né? Jesus ele fala, olhem as aves, olhem os lírios, né? E, né? Deus sabe fazer grandes coisas para esses. Imagine para vocês, por que eu não faria? Então Deus ele vai cuidar de cada um naquilo que ele necessita. Exato. Desde que nosso olho não fique preso nisso, a gente volte às coisas espirituais e descanse em Jesus, né? Tá? Então, Josafá, fala aí um pouco aí, irmão. Sei que você vai querer citar mais alguma coisa. Não, aí, Lu, para mim, cara, foi ótimo. Foi um prazer você ter passado essas lições aí. Eu marquei 3 pontos, a gente poderia ter marcado mais, senão a live vai ficar muito extensa também. Então, só recapitulando, galera. Jesus, ele te faz alegre sim, pessoal. A felicidade plena a gente vai ter lá em cima. Isso. Ele te faz alegre, guarde esses 3 pontos para sua vida. Tá? Ele te faz alegre porque ele te escolheu. A verdade te escolheu. Né? Não foi você que escolheu a ele, ele te escolheu. Jesus, ele te faz feliz porque ele te libertou. Então, se o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente você será liberto. E ele te faz alegre porque ele te faz participante do seu reino. Que não é material, não é comida nem bebida. É alegria no seu reino. Então se alegre, né, na presença de Deus.
Porque só isso daí já é uma base sólida para que você permaneça firme até a vinda de Jesus Cristo, né, meu irmão? É isso. Show de bola. A gente vai fazer mais disso aí, Vai, cara. Mais. vamos fazer mais. Escolher uns temas bacanas. E daí eu ouvi você mais, porque senão eu vou falando, cara. Mas Não deixe você falar. o intuito é esse, sabe por quê? Eu quis fazer algo diferente, sabe? Porque assim, eu posto os meus vídeos aqui, mas eu quis, tipo, é uma live que a gente, por exemplo, eu coloco o tema, né? E é você que vai falando, a pessoa que vai falando, entendeu? Passando a visão. Sim, O sim. intuito Tipo um podcast, um bate-papo. entendeu? Legal. Porque, cara, você aplicou 3 lições aqui e, poxa, o pessoal tem que ver isso aí depois. Cara, desculpa, eu pedi desculpa para quem vai ver se não entendeu, mas eu creio que ficou bem autoexplicativo aí, né, cara? A gente explicou os versículos certinho, só o pessoal ficar ligeiro aí, é só anotar, né? Mas é isso aí, pessoal. Josafá, agradeço você, meu irmão. Você é um irmão querido aí. A gente demora um pouquinho para fazer, que a gente tava combinando, mas casou certinho os horários agora, deu tudo certo. Tem mais. Espero que seja edificante aí pro pessoal, né, José? Foi e qualquer dúvida, nós estamos aí, irmão. Precisar, nós estamos à disposição aí, cara. Vai ser um prazer aí de novo. Faz mais uma com o apóstolo Diego aí. O Diego, esse tem bala na agulha, meu irmão. Eu aposto o homem é violento, né, esse daí. O apóstolo não veio hoje, não, nem Ele apareceu. tá trabalhando, ele tá trabalhando. Então já ia puxar a orelha dele já. Vai salvar. A Vanessa tá perguntando se vai ficar salva essa live, né? Acho que vai, né, José? Então, depois você olha lá, Lu, se vai ficar no seu também. Qualquer coisa, tá bom. Aí eu dou um jeito, eu baixo e mando pra nós. Isso, bacana, né? Bacana. Vanessa aí, desde o começo aí, ó. Tá vendo? Eu já sou o número 1 do Josafá. O Josafá foi o número 1 da Vanessa também, né? Lu, obrigado, tá bom? Josafá, Deus te abençoe, tá, meu irmão? Nós estamos juntos, viu? Até a próxima. Abraço. Se quiser. Até uma próxima, Jô. Tchau. Não, peraí, calma aí. Oi. Fala melhor. Ora pra gente encerrar aí. Vamos orar então? Isso, boa. Orar então. Deus é bom. Orar para que Deus abençoe a todos aí, tá? Isso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Jesus, por tudo, Pai, por esse ensino maravilhoso, Pai, pelo Senhor ter se manifestado através dessa live, que o Senhor possa, Senhor, alcançar os corações, mostrar a verdadeira alegria, Senhor Jesus Cristo, de estar no seu reino, e saber, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é autossuficiente na nossa vida, Pai. Atinge essa pessoa que está nesse momento, Jesus Cristo, tem possibilidade de estar na sua casa, que está nesse momento abatida, Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, e através desse ensino, pessoas serão edificadas na Tua presença. Muito obrigado por tudo, Senhor, por estar conosco nessa live. Obrigado, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Lu, brigadão, tá? Deus te abençoe, meu irmão. Nós estamos juntos, viu, cara?